Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos esperar os nossos irmãos chegarem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmã Maria Madalena, paz do Senhor, irmã. Glória a Deus. Irmã Leia Matos, Deus abençoe. Nossos irmãos estão chegando. Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria e com gratidão ao Senhor, nosso Deus, que nós damos início ao clamor do meio-dia, neste sábado, dia 16 de outubro de 2021. Estou aqui na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, na igreja em São Carlos, Vila Brasília, na obra da restauração. Uma alegria imensa poder estar aqui iniciando mais uma live do Clamor do Meio-Dia. Deus abençoe o pastor Raimundo Cupertino, nossa irmã Janice Costa. Deus abençoe nossa irmã de Pirassununga, pastor Raimundo Cupertino, lá da fronteira com a Bolívia. Que Deus abençoe nosso amado pastor e família, e a igreja a qual o amado pastor apacenta. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos já dar início aqui a uma oração, pedir a direção de Deus, do Espírito Santo, que sempre está nos conduzindo. Vamos falar com Deus. Paz do Senhor, irmã Jéssica de São Paulo. Deus abençoe nossa irmã Jéssica Araújo. Vamos falar com Deus. Convido os irmãos que já estão conosco a orarmos neste momento e pedirmos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre todos que já estão conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho te agradecer, meu amado Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui em Tua presença, Pai, para realizarmos este trabalho, Senhor, a qual nesta tarde o Senhor tem nos confiado. Te agradeço pela vida do nosso amado irmão e pastor Orley, que tem nos confiado esta responsabilidade de hoje realizarmos esta live do Clamor do Meio-Dia. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, a tua direção, que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir, Pai, no decorrer desta live. Que o Espírito Santo venha alcançar corações através da tua bendita e gloriosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa nossos irmãos que já estão conosco, que o Senhor venha, meu Deus, visitar os seus lares,
suas famílias, que o Senhor venha contemplar suas necessidades, venha de encontro, Senhor, em nome de Jesus, com as necessidades do teu povo. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, certo das tuas bênçãos. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe nossos amados irmãos, nossa irmã Rosene Costa. Deus abençoe nossa amada irmã. Graças a Deus. Queridos, nós, com alegria, nós damos início ao clamor do meio-dia. Sabemos que Deus tem operado maravilhas em nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós com cuidados especiais. E certamente esse trabalho tem trazido aos nossos corações, ao coração dos nossos amados irmãos, alegria, tem trazido edificação às nossas vidas espirituais. Louvamos a Deus porque cada dia tem um servo do Senhor aqui à frente deste trabalho e a obra do Senhor nosso Deus não para. Louvado seja Deus. Deus abençoe nosso irmão José Pereira. A paz do Senhor Jesus, amado irmão. O irmão que, se não me falha a memória, é ali da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, onde temos ali uma linda igreja, uma bela igreja, um povo maravilhoso, onde tivemos o privilégio de ministrar a palavra de Deus, a convite do meu amigo e irmão, pastor Rogério. Deus abençoe nossos amados irmãos de Cachoeiro do Itapemirim. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos meditar numa palavra da parte do Senhor. Como eu disse, o Senhor Jesus sempre tem nos sustentado através da sua bendita palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra de fé e prática. É nela que a nossa fé está firmada e deve estar firmada. É na palavra de Deus. Jesus comparou o homem que ouve a sua palavra e guarda, ou seja, e as pratica, como aquele construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando nossa fé está fundamentada na palavra de Deus, não em achismo, não em amuletos, mas na palavra de Deus, quando a nossa fé, a nossa vida, aleluia, a nossa conduta está firmada na palavra de Deus, nós temos segurança, aleluia, nós temos segurança. Pode vir o vendaval que for, pode vir a tempestade que for, mas nós estamos firmados na palavra de Deus, aleluia, e jamais seremos removidos, porque a nossa fé, quando está fundamentada na santa palavra de Deus, pode ter certeza que nós não nos abalamos. Como diz o salmista, aquele que confia no Senhor são comparados aos montes de Sião, aos montes de Jerusalém, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É maravilhoso quando nós nos deparamos com crentes que estão com a sua fé fundamentadas na palavra de Deus. Você encontra ele hoje, ele está feliz, está alegre, está firme. Você encontra ele daqui a 2 anos, ele está do mesmo jeito, daqui a 10 anos, do mesmo jeito, sempre na esperança em Cristo Jesus. Você encontra ele, seja o tempo que for, ele está firmado na presença do Senhor. Deus abençoe meu amado pastor e amigo, pastor Gênesis da Silva Costa, da igreja em São Miguel Paulista, São Paulo. Pastor Gênesis, que sempre está fazendo um belíssimo trabalho nas suas redes sociais. Louva a Deus pela vida deste homem de Deus, deste valente. Que Deus continue abençoando nosso amado pastor, com toda a sua família, a igreja em São Miguel Paulista. Deus abençoe nosso amado irmão.
Glória a Deus. Nosso amado irmão, paz do Senhor, Nenê Reis, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos hoje meditar numa palavra da parte do Senhor. Ultimamente eu tenho meditado bastante nessa palavra e tenho compartilhado com a igreja aqui em Vila Brasília, São Carlos, que é sobre a igreja de Laodiceia. Vamos ler o texto da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, verso 14, ou melhor, verso 7 ao verso 13. A igreja em Filadélfia. E parece que eu citei Laodiceia, mas é a igreja em Filadélfia. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, que nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Verso 8: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, ou melhor, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Verso 13: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, nossa irmã Soraya, Deus abençoe, graças a Deus. Nossa irmã Maria Madalena, Deus abençoe nossa amada irmã, glória a Jesus. Maria Madalena, muitos irmãos aqui, Juliana, Wellington, Deus abençoe, graças a Deus, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Patrícia Ramos, Deus abençoe, graças a Deus. Nossa irmã ali nossa irmã Nazaré Simone Mesquita, Débora Moreira, Matias, Deus abençoe, graças a Deus. Fico muito feliz com os nossos irmãos que estão nos honrando aí e participando conosco da live O Clamor do Meio-Dia. Quero louvar a Deus pela vida da igreja aqui em Vila Brasília, São Carlos. Deus abençoe nossos irmãos, nossas congregações em Pirassununga, cidade de Pirassununga, e na cidade de Ibaté. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos, pastores, obreiros, que têm sido grandes companheiros na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, nós lemos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 13, onde fala, onde temos a carta, a sexta carta, que foi ditada por Jesus, escrita por João, o apóstolo, e enviada à igreja em Filadélfia. Eu sempre
gosto de lembrar aos irmãos que estas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, elas foram enviadas às igrejas, não é? Como diz no capítulo 1, versículo 11, do mesmo livro de Apocalipse, que está escrito assim. O versículo 10 diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então nós vemos aqui no versículo 11 do capítulo 1 de Apocalipse, que na verdade as igrejas, ou melhor, as cartas foram escritas e enviadas às igrejas. Porém, é importante ressaltar, meus amados irmãos, que quando Jesus começa a ditar as cartas, a partir da primeira, a partir da igreja de Éfeso, ele começa dizendo assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Ou seja, antes da carta chegar à igreja, aos membros destas igrejas, estas cartas passaram pelos seus pastores, pelos anjos de suas igrejas, que são os pastores, conforme Jesus diz no capítulo 1 também, no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, Jesus está explicando a João sobre o que ele viu, porque João disse que ele na sua visão de Jesus glorificado, João diz que viu Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro, e na sua direita tinha 7 estrelas. E Jesus vai explicar isso a João, no versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, quando ele diz assim a João: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, meus queridos, os pastores das 7 igrejas são chamados pelo Senhor Jesus de anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E aparecem ali como estrelas, não é? Em posição de destaque, à destra, à direita do Senhor Jesus. Vejam bem, antes das cartas chegarem às igrejas, passaram pelos pastores. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso, e eu fico, particularmente, maravilhado com isso, porque eu vejo a forma e a consideração e o respeito com que Jesus trata os seus obreiros, pastores, homens de Deus, que são representantes dele na igreja, no seu reino e na sociedade. Antes das cartas chegarem às igrejas, a membresia, elas passaram, não é, pelos pastores. Então, não significa que as cartas foram escritas exclusivamente aos pastores, não é? Porque nós já ouvimos, eu já ouvi alguém falando várias vezes, várias pessoas, inclusive pregadores, dizendo que as cartas foram, na verdade, escritas aos pastores. Não, de acordo com Apocalipse 1:11, as cartas foram enviadas, escritas para as igrejas, e Jesus faz questão de mencionar todas as igrejas, de Éfeso a Laodiceia. Mas, no ato da escrita, Jesus diz assim: escreve ao anjo da igreja que está
em Éfeso, pelo fato de do próprio Jesus ter este respeito, este comportamento ético, não é? E eu louvo a Deus por isso, e aqui nós aprendemos muita coisa. Pois bem, meus queridos, eu costumo dizer que, ou lembrar, aliás, que apesar dessas igrejas e esses pastores existirem naquela época, essas igrejas representam a Igreja de Cristo Jesus em todo o seu período histórico, não é? Em toda a sua história, inclusive nos dias de hoje. É importante salientar o seguinte, que existe um motivo pelo qual Jesus escolheu estas 7 igrejas, né, que estavam em 7 cidades da Ásia Menor e que tinham nomes significativos, que queriam dizer alguma coisa com as mensagens que Jesus estava passando para aquelas igrejas e seus pastores. Como nós estamos aqui falando da igreja de Laodiceia, vamos, claro, nos ater aqui, vamos nos prender aqui à igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3, versos 7 a 14, ou seja, ao 13, onde lemos. É importante falarmos um pouquinho da cidade, porque Jesus ele escolhe essas igrejas que estavam nestas cidades, creio eu, exatamente pelo significado de cada nome dado àquelas cidades. A igreja de Filadélfia, ou melhor, a cidade de Filadélfia, ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, o rei de Pérgamo que se chamava Átalo, e ele fundou esta cidade no ano de 1943 a.C., no objetivo de homenagear seu irmão que havia morrido, não é? E ele fundou esta cidade e ele deu o nome de Filadélfia, que significa amor de irmão, ou seja, amor fraternal. Amor de irmão, amor fraternal. Olha que coisa interessante. O que Jesus queria passar então para a igreja que estava em Filadélfia? Uma igreja, queridos, que Jesus não a censurou, não a corrigiu. Em todas as cartas para as 7 igrejas, Jesus faz elogios, não é? Jesus faz elogios. Quando nós pegamos, por exemplo, as quatro igrejas, por exemplo, quando nós pegamos a igreja de Éfeso, não é? A igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo e Sardes, para essas 4 igrejas, Jesus faz elogios e correções, não é? Para as igrejas de Esmirna e Filadélfia, Jesus só faz elogios, não existe correção, não existe censura da parte do Senhor Jesus para as igrejas de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Para a igreja de Laodiceia, Jesus só faz correção, não existe para a igreja de Laodiceia, não existe elogios. É a igreja que se considerava mais importante pela sua estrutura, certamente pela sua estrutura financeira, não é? Pela sua força, pela sua capacidade, talvez intelectual, financeira, enfim. Eu sei que para Esmirna e para a igreja de Filadélfia, a quem Jesus chama de igreja pobres, não é? Jesus as coloca como igrejas ricas. Sabe por quê, queridos? É exatamente isso que eu quero destacar aqui nesta mensagem, nesta meditação. A forma como Jesus avalia uma igreja.
a forma como Jesus mede uma igreja. E nós aprendemos aqui que Jesus não mede uma igreja, ou melhor, não avalia uma igreja no sentido de declarar esta igreja como uma boa igreja, como uma igreja que lhe agrada, como uma igreja que está de acordo com a sua vontade. Jesus não mede esta igreja, não avalia esta igreja pelo tamanho do seu templo, pela beleza do seu templo, pela quantidade de membros que esta igreja tem, pela capacidade teológica que esta igreja tem. Jesus não julga uma igreja usando estes parâmetros. E é o que nós aprendemos aqui. Louvado seja Deus. Eu estava falando sobre o significado da palavra ou do nome Filadélfia, que significa amor fraternal, amor de irmão. Foi por este motivo que o rei de Pérgamo, o rei Átalo, fundou a cidade de Filadélfia com o objetivo de homenagear a seu irmão que havia morrido. Mas Jesus pega a igreja que está em Filadélfia e escreve esta mensagem, querendo falar alguma coisa para a igreja, querendo não, falando algo importante para a igreja, com base no significado da própria palavra Filadélfia, que significa amor fraternal, amor de irmão. E Jesus começa a carta dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha o versículo 8. Eu sei as tuas obras. Jesus usava essa expressão e usou para todas as demais igrejas. Eu sei as tuas obras. Eu fico maravilhado com esta expressão, porque isto significa, meus amados irmãos, que nada escapa dos olhos daquele que tudo vê, como diz o escritor de Hebreus. Deus está atento a tudo, aos mínimos detalhes. E eu louvo a Deus por isso, porque isto me faz viver de forma sóbria na presença de Deus, de forma consciente, não é? E me faz viver de forma transparente, me leva a ser fiel a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, na presença ou na ausência dos meus irmãos, dos meus familiares, dos meus pastores, de todas as pessoas. Porque, entendendo que Jesus está atento às nossas obras, aquilo que fazemos e deixamos de fazer, isso nos faz, com certeza, servir a Deus de forma mais precisa, de forma mais consciente, de forma segura e ao mesmo tempo com alegria e com gratidão, sabendo que tudo que fazemos para o Senhor. E há uma recompensa da parte do Senhor para todas as obras que realizamos no seu reino. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é isto que eu quero destacar aqui neste momento. É a forma como Jesus está aqui avaliando a igreja de Filadélfia. E este é exatamente o parâmetro pelo qual Jesus, ele mede a sua igreja. Como eu já disse, Jesus, ele expõe aqui a estrutura da igreja de Filadélfia, quando ele diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta expressão, pouca força, certamente se refere
a pouca capacidade da igreja de Filadélfia. Talvez capacidade numérica, não é? Pouca capacidade numérica, talvez pouca capacidade financeira. Jesus está destacando aqui as limitações, certamente físicas, materiais, da igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, era uma igreja de pouca força, de pouca expressão, mas ao mesmo tempo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, guarde isso no seu coração. Quem sabe você, meu amado pastor, obreiro do Senhor, dirigente de congregação, né? Você que está à frente de um trabalho, e você não tem visto um crescimento explosivo, um crescimento, né, numérico explosivo. Quem sabe você está convivendo com algumas limitações. E quem sabe você, por causa disso, tem até se autodiscriminado. Mas deixe-me dizer uma coisa. Para o Senhor Jesus é assim: antes da quantidade vem a qualidade. Qualidade, meu querido, volume, não impressiona a Cristo, não impressiona a Deus. Deus está olhando, aleluia, é para a qualidade, para a forma como uma igreja lhe serve, para a forma como uma igreja lidar com a palavra de Deus, para a forma como uma igreja lida com as coisas santas de Deus. E a igreja de Filadélfia, que era uma igreja de pouca força, Jesus diz assim: vocês têm pouca força, vocês têm suas limitações, mas eu quero vos dizer uma coisa: vocês guardam a minha palavra e vocês não têm negado o meu nome. Louvado seja Deus. Queridos, para uma igreja, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, existe algo mais importante do que isso: guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Cristo Jesus. Toda a vida cristã se resume nisto: guardar a palavra de Deus, aleluia, preservar a sã doutrina, fazer aquilo que Deus, o próprio Deus disse: sede santo, porque eu sou santo, aleluia. Fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus também disse. Jesus ratificou o que o Pai disse no Antigo Testamento. Ele disse: sede santo, assim como é santo o vosso Pai que está nos céus. Existe algo mais importante para Deus do que isto: guardar a sua palavra e não negar o nome de seu Filho Jesus Cristo. Oh, queridos, esta palavra nesses dias que estamos vivendo, dias de trevas, dias onde muitos que se dizem cristãos têm se afastado da palavra de Deus. Tem muita gente já falando, não é, que a Bíblia está ultrapassada, que é preciso, a Bíblia precisa passar por uma renovação, não é? Deve ser excluída alguns textos porque são antigos. Estamos vivendo dias onde a palavra de Deus está sendo desprezada, e não é pelos ímpios. Não. Eu estou me referindo a muitos que se dizem cristãos, crentes, evangélicos, que têm desprezado a palavra de Deus.
Estamos vivendo aqueles dias de que profetizou o apóstolo Paulo, quando escreveu as suas cartas a Timóteo, a Tito. A Timóteo, Paulo disse que chegaria um tempo em que os irmãos, os crentes, teriam coceira nos ouvidos e desesperadamente buscariam para si doutores, segundo as suas conveniências, segundo aquilo que querem ouvir, não o que precisam. E essas pessoas, elas têm encontrado aos montes mestres que falam segundo o que elas querem ouvir, não segundo o que precisam ouvir. Porque a liderança também tem banalizado, ou tem se banalizado. Muitos líderes têm feito vista grossa para a palavra de Deus. E nós aprendemos com a igreja de Filadélfia, a qual o próprio Jesus menciona: vocês têm pouca força, mas vocês têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome, louvado seja Deus. E olha, meus irmãos, por causa disso, olha o que Jesus promete à igreja de Filadélfia. Então você que está aí na luta, meu querido pastor, meu querido obreiro, querido irmão, querida igreja do Senhor, questionando por que disso, por que daquilo, por ter pouca força financeira, por ter pouca força numérica, não se preocupe, guarde a palavra de Deus, honre o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E as portas vão se abrir. No versículo 9, Jesus diz, por causa da fidelidade da igreja de Filadélfia, em guardar a palavra do Senhor Jesus e não negar o seu nome, ele diz no versículo 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia. Amados, sabe o que Jesus quer dizer com isso? Todos nós sabemos que Jesus, ele teve muitas batalhas. Jesus sofreu muitas perseguições. E as perseguições e as batalhas de Cristo Jesus foi exatamente com os seus conterrâneos, não é? Foi exatamente com os judeus. Da mesma maneira, quando nós olhamos para o ministério de Paulo, todo lugar que Paulo chegava, a primeira coisa que ele fazia era procurar se naquele lugar havia judeus. Porque Paulo entendia que os judeus, no plano de Deus, são prioridade. O povo hebreu, nos planos de Deus, é prioridade. Como Paulo fala lá no capítulo 1 de Romanos, 1, 16, 17. Primeiro do judeu, não é? E em outros textos bíblicos, eles são prioridade, tanto para a salvação como para a condenação, como Paulo deixa claro. E com certeza a igreja de Filadélfia sofria grande pressão, grande perseguição, como todas as igrejas desta época. E olha o que Jesus diz aqui, irmãos, que a igreja de Filadélfia, ela vai crescer numericamente em número, devido à sua fidelidade em guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Cristo Jesus. Jesus está abrindo uma porta de crescimento. Jesus está falando de salvação de almas. Jesus está falando de conversão de vidas. E ele especifica aqui. Ele diz que, aleluia, que os da sinagoga de Satanás. Em Filadélfia tinha uma sinagoga judaica e Jesus chama aquela sinagoga de sinagoga
de Satanás. Por quê? Porque os frequentadores que eram judeus daquela sinagoga, eles diziam-se judeus, mas na verdade não eram. Eles mentiam. E Jesus está dizendo assim: eis que eu farei que venham, aleluia, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui à igreja de Filadélfia? Que aqueles que estavam perseguindo, confrontando, menosprezando a igreja em Filadélfia, Jesus disse: eu vou trazer eles, e eles adorarão a Deus prostrados aos pés de vocês. Aleluia. Eles vão se converter. Jesus está dizendo: eu vou tratar com eles. Queridos irmãos, deixe-me falar uma coisa. Existem pessoas que quem trata com elas, ou quem vai tratar com elas, é Deus, de forma direta. Assim como Jesus fez com Paulo, quando se chamava Saulo, quando estava indo à cidade de Damasco, com a carta autorizada pelas autoridades para prender os crentes, para encerrar os crentes na prisão, quem sabe até matar alguns crentes. E de repente Jesus vai tratar com Saulo diretamente. Porque Jesus não usou Pedro, não usou João, não usou Tiago para confrontar Paulo. Jesus disse: eu vou tratar com Paulo. Aleluia. E Jesus tratou com Paulo. Aleluia. Paulo se converteu. Paulo teve um encontro real e direto com o Senhor Jesus. Jesus faz nos lembrar isso. A igreja estava sofrendo perseguição, afronta. Jesus chama a sinagoga dos judeus em Filadélfia de sinagoga de Satanás. Porque os frequentadores daquela sinagoga, os judeus, diziam que eram judeus, não eram, mentiam. Porque confrontavam a palavra de Deus, rejeitavam o evangelho, perseguiam o pastor daquela igreja, perseguiam a igreja. Jesus falou assim: eu estou abrindo a porta, estou colocando diante de vocês uma grande porta aberta, E eles virão e adorarão prostrado aos pés de vocês aqui. Louvado seja Deus. Aí no versículo 10, Jesus volta a lembrar e diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Não vou entrar na questão aqui do versículo 10, né? Na questão da tentação que há de vir sobre o mundo, né? Os eruditos da Bíblia se referem a uma grande perseguição, não é? Que aconteceu posteriormente a Jesus ter enviado esta carta à igreja de Filadélfia, mas que se refere também, não é, à grande tribulação que há de vir sobre o mundo, não é? E Jesus deixa uma promessa aqui, que há de guardar a sua igreja da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos, no versículo 11 ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bem, para uma igreja que tinha prazer em guardar a palavra de Deus, para uma igreja que tinha prazer em não negar o nome de Jesus, seja de forma verbalizada ou através de uma vida baseada na palavra de Deus, eles não negavam e não negaram o nome do Senhor Jesus. Para uma igreja que se comporta desta forma, em relação à vontade de Deus e à sua palavra, Jesus volta a lembrar e dizer o seguinte:
eis que venho sem demora. Eu vou voltar. Aí Jesus disse, guarda o que tens. Certamente, a igreja de Filadélfia, meus irmãos, não teria dificuldade, ou não teve dificuldade, em guardar o que eles tinham. Aleluia. E Jesus diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia estava numa posição privilegiada diante de Deus. Não existe aqui nenhuma correção, não é? Só reconhecimentos em forma de elogios à igreja de Filadélfia. Mesmo assim, Jesus diz para esta igreja e para o seu pastor, o anjo da igreja, guarda o que tens, ou seja, continua guardando essa fé, continua guardando esta fidelidade, continua guardando aquilo que vocês receberam, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui, meus amados, representa honra, representa, aleluia, tudo aquilo que recebemos de Deus a partir da salvação e todas as bênçãos espirituais, dons ministeriais, coisas maravilhosas que é privilégio somente daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas almas e guardam a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Povo de Deus, povo restauracionista, que hoje se encontra em toda parte deste país e fora do nosso país. Guardemos a palavra de Deus. Aleluia. Guardemos a palavra de Deus. E vamos crer no que Jesus afirma aqui à igreja de Filadélfia e a toda a sua igreja, em todo o seu período histórico, inclusive em nossos dias. Que uma igreja que agrada a Deus não é a igreja que tem o maior templo, o templo mais belo da cidade, que tem a maior membresia. Alguém pode dizer, pastor, mas qual o problema em ter o melhor templo, o maior templo, o templo mais belo da cidade e ter a maior membresia, ser a maior igreja em termos de números de uma cidade? Nenhum problema. Não há nenhum problema quando a qualidade está acima da quantidade. Aleluia. Quando o comportamento desta igreja é um comportamento que agrada a Deus e quando esta igreja tem a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. Quando ela guarda a palavra de Deus e não nega o nome do Senhor Jesus, nem de forma verbal e nem na prática, na forma como esta igreja vive, na forma como esta igreja se apresenta diante da sociedade. Ora, se esta igreja ela tem o maior templo, o melhor templo, o maior número de membros e guarda a palavra de Deus e não nega o nome de Cristo Jesus, maravilha, melhor assim. Aleluia. Mas Jesus está falando para uma igreja que não tinha nada disso. Tinha pouca força, pouca expressão, pouca capacidade. Mas Jesus coloca tanto a igreja de Filadélfia como a igreja de Esmirna como igrejas ricas. E para a igreja de Laodiceia, que, juntamente com o seu pastor, batia no peito e dizia: rico sou, somos ricos, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. Jesus diz no versículo 17 do capítulo 3: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te
Que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Aleluia. Para a igreja de Esmirna, Jesus diz assim no versículo 10: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. No versículo 10, no versículo 9, aliás, é o versículo 9. Na verdade, eu queria ler o versículo 9, que diz assim: Eu sei as tuas obras, de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Aleluia. Então nós vemos uma igreja, a igreja de Laodiceia, rica, grande, aos olhos do homem, mas pobre, miserável, cega e nu. Cego e nu. E aqui nós vemos uma igreja pobre, mas que Jesus está dizendo assim: tu és rico. Aleluia. Tu tens tudo. Queridos irmãos, guarde essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Guarde a palavra de Deus no seu coração, pois esta é a única forma de nos mantermos firmes e fiéis a Deus em um tempo tão escuro, em dias tão difíceis. Há uma forma de nos mantermos fiéis na presença de Deus e fiéis ao nosso Deus: é guardando a sua palavra e não negando o nome de Jesus. Curve a sua cabeça comigo e vamos clamar ao Senhor agora. Vamos falar com Deus, vamos levantar o nosso clamor, o clamor do meio-dia. Vamos clamar ao Senhor e pode ter certeza que o Senhor, nosso Deus, nesta tarde está com as suas mãos estendidas para nos ajudar, para nos abençoar, e está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Nosso Deus, nosso eterno e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco mais uma vez em Tua presença em oração, Senhor, juntamente com os meus irmãos em Cristo Jesus, que neste momento oram comigo, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe e conhece cada servo e cada serva do Senhor que neste momento clamam comigo ao Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada igreja, Senhor, de cada localidade. E por isso mesmo é que nós oramos e clamamos neste momento, para que o Senhor contemple, para que o Senhor, através do seu infinito olhar de misericórdia, venha, Senhor, contemplar e venha ao encontro, meu Deus, das necessidades do teu povo, das necessidades do teu servo pastor, obreiro do Senhor, que está, meu Deus, à frente deste trabalho, desta obra. Contempla também, meu Deus, as necessidades da família, dos lares. Venha de encontro, meu Senhor, em nome de Jesus. Traga, Senhor, o suprimento, traga a resposta, traga a provisão, a providência, em nome do Senhor Jesus. Traga a cura onde há enfermidade, traga a força onde há fraqueza, traga o ânimo onde há desânimo, traga a alegria, Senhor, onde há tristeza, em nome do Senhor Jesus. Traga luz aonde há trevas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Vai dissipando todo o mal, vai repreendendo toda a enfermidade, das plantas dos pés ao alto da cabeça, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós também clamamos aqui, intercedemos aqui, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação. Meu Deus, abençoa nossa pátria, nosso país, nossa nação, em nome de Jesus. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, em cada canto deste país, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente a tua igreja, Senhor. Fortaleça-nos na força que há no teu poder.
Abençoa o teu povo não somente aqui no Brasil, mas em toda a face da terra, em cada canto deste planeta. Abençoa a tua igreja, abençoa os obreiros, os pastores, os evangelistas, os diáconos. Senhor, abençoa a liderança, a qual o Senhor tem levantado, Senhor, e tem colocado à frente do teu povo. Em nome de Jesus, abençoa. Abençoa o governo do nosso país, em nome de Jesus. Abençoa o presidente da República, os ministros. Abençoa, Senhor da glória, os governadores, os prefeitos, os vereadores. Abençoa os deputados, os senadores. Meu Deus, os ministros da justiça, os juízes. Meu Deus, abençoa a nossa nação. Abençoa todos aqueles, em nome de Jesus, que lutam pela verdade e pela justiça nesse país. Repreenda Satanás, o adversário, que tem insistido, tem lutado 24 horas para atrapalhar o andamento desta nação e o andamento da tua igreja nesse país e no mundo. Ele está repreendido em nome do Senhor Jesus, e a vitória é do povo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os nossos pastores, pastor Ademir, com toda a diretoria nacional, nosso amado pastor Paulo Francinetti, nosso pastor estadual, com toda a sua diretoria, nossos pastores regionais, nossos pastores locais. Abençoa, Pai, o teu povo em nome de Jesus. Abençoa esta obra a qual o Senhor tem levantado, e abençoa toda a tua igreja na face da terra, independentemente de uma placa denominacional. Abençoa todos os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço pela minha família, pelo meu lar, pela minha casa. Que o Senhor abençoe e continue nos abençoando. Abençoa a igreja aqui em São Carlos, Vila Brasília, todas as famílias que compõem a membresia da tua igreja, nossas congregações em Pirassununga, em Ibaté. Abençoa. Abençoa a tua obra aqui em São Carlos, a igreja no Jardim Cruzeiro do Sul, com seus pastores, Vila São José. Senhor, abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai Santo, certo das tuas bênçãos, em nome de Jesus te agradecemos. Abençoa teu servo, pastor Orley Batista, para que continue realizando esse grande trabalho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, assim nós chegamos ao término desta live, o clamor do meio-dia. Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a todos os nossos amados irmãos. Nosso irmão Dilson Fernandes dos Anjos, nosso irmão ali da igreja em Limeira, Jardim Morro Branco. Deus abençoe. Saudações à amada igreja, ao pastor Severino. Saudações, meu amado, à sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Josiara Ribeiro, Deus abençoe. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que as mãos do Todo-Poderoso continuem estendidas sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.